Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 6 da classe de jovens, parábolas e pronunciamentos. E você sabe o que é parábola? Vou falar para você na lição de hoje. Também te darei as respostas da hora da revisão e também algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula. Para esta aula, os louvores sugeridos 76, 104 e 394. Aproveita, se inscreva aqui no canal, fica comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo lá no grupo da igreja. E se você não gostar também, você deixa o seu dislike. Texto principal. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Jeremias capítulo 13, versículo 11. Resumo da lição. Diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos, o profeta Jeremias fez uso de parábolas. E você sabe como usar a parábola? Hoje vamos falar acerca deste negócio. Introdução. Nesta lição veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figo, narrada no capítulo 24 de Jeremias. O cativeiro como representado num cinto de linho. Por quê? O linho, de modo geral, dá a ideia de algo chique, né? Uma roupa de linho, por exemplo, né? Geralmente tem essa conotação. Mas o cativeiro, ele é nobre? Ele é bonito? Não, não é. Então, por que linho? Eu vou te falar um pouco mais à frente. Também veremos a respeito da parábola dos 2 cestos de figos. Há um caso curioso sobre a questão do figo. Está lá no livro de Gênesis. Observe que quando houve a queda, Adão e Eva prepararam para si algo como se fosse um avental, né? E foram feitos com o quê? Com folhas de figueira. Em propósito, me parece que, na verdade, foi Deus quem fez, né? Depois tem que dar uma olhada no texto. A parábola como recurso literário. Uma definição. A ideia de colocar uma coisa ao lado de outra para transmitir vívida e claramente uma verdade, né? Portanto, parábola dá a ideia, né, de colocar algo do lado de outro. Eu conto uma parábola aqui de vez em quando, o que na verdade é algo colocar ao lado de. Então, uma parábola, ela pode ser tanto literal quanto não. A questão da parábola, que eu gosto de contar, por exemplo, é a questão do povo do Canadá. Eles têm o hábito de caçar lobos com facas afiadas. Eu gosto de fazer um paralelo ao desejo, principalmente ao desejo do jovem, né? Então, observe que eu estou colocando algo ao lado de outro algo. Geralmente a parábola ela é usada para uma forma mais didática, mais dinâmica, mais rápida, de uma melhor compreensão daquilo que se quer passar também. Geralmente a parábola também é algo para se resumir uma história muito longa, né? Então tem sempre essa dinâmica. Então a definição de parábola é colocar ao lado de. A interpretação de uma parábola. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas e qual seria este contexto e quais as circunstâncias em que estavam para que ela fosse usada. Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles. Observar a parábola vem sobre a questão de nomes de pessoas envolvidas, né? O contexto, tudo requer a parábola, ela não pode ser colocada de qualquer maneira. Ou, por exemplo, eu vou pegar essa parábola que eu gosto de contar, que é uma verdade, né? Uma parábola que realmente não é necessariamente uma parábola. Eu faço como parábola, mas de repente, mas realmente acontece lá no Canadá, ou pelo menos acontecia, não sei se ainda acontece, mas eu não posso colocar essa parábola ao lado de qualquer coisa que eu queira contar. Eu preciso saber o contexto do negócio.
né? Eu preciso identificar a representatividade da parábola para eu não fazer uma representatividade errada. Então, observe que quando nós olhamos para as parábolas, nós observamos que ela tem sempre um ensinamento perfeito, que casa com aquilo que o autor quer passar, né? Quais são as circunstâncias pelas quais ela foi usada. Por exemplo, eu não posso usar, por exemplo, a parábola do filho pródigo para dizer, por exemplo, que um jovem ficou rico trabalhando numa empresa. Não posso, por quê? Porque não cabe, as circunstâncias são diferentes. Então, observe que a parábola tem sempre essa dinâmica de saber o contexto, saber o local, né? A cultura da época. Existe a parábola também pode ser confundida às vezes com uma figura de linguagem também, né? Da mesma forma que a parábola precisa saber, conhecer o contexto da história, a figura de linguagem também. Tem figuras de linguagem que se usavam nos tempos bíblicos, mas que hoje não se usa mais, saiu em desuso. É da mesma forma hoje, né? Hoje os jovens têm uma linguagem específica, mas daqui a 10 anos a linguagem de hoje estará completamente ultrapassada, talvez até muito menos do que isso, né? Dado em vista que hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Principalmente na questão aí dos jovens. Então, a parábola ela tem essa dinâmica, né? Ela precisa conhecer todo um processo, né? No frigir dos ovos, o ideal é você ser um bom contador de histórias. Quando você é um bom contador de história, você consegue associar uma parábola, né, a algo que realmente você queira passar. Jesus e as parábolas. Jesus contava as suas parábolas aos que se interessavam, mas aos que endureciam o coração e não buscavam compreender os seus ensinamentos, as mesmas parábolas serviam de julgamento divino. Jesus contou 42 parábolas. E nessas 42 parábolas sempre existiam dois tipos de grupos. Geralmente os grupos que se interessavam em conhecer a história, conhecer a parábola de que Jesus estava tratando, e outros que faziam o quê? Não queriam saber, não estavam nem aí, não se interessavam. Então, qual é a dinâmica? Para essa pessoa que se interessa pela parábola de Jesus, essas pessoas tinham uma vida edificada e até mesmo transformada. Mas para aqueles que desprezavam, serviam de julgamento divino. Então, observe que as parábolas que Jesus contava, e aqui eu quero abrir um parêntese, eu falei no início que a parábola ela pode ser real ou não, mas as parábolas de Jesus ela tem algo específico. Qual é? As parábolas de Jesus, eu compreendo, e se você discordar de mim, você pode deixar aqui nos comentários que você discorda, mas eu compreendo as parábolas de Jesus como sendo o seguinte: a parábola de Jesus, as parábolas que Jesus contava, ou aconteceu em algum lugar, ou estava acontecendo em algum lugar, ou iria acontecer em algum lugar. Ou seja, Jesus não era um contador de histórias, no sentido de historinha, né? A historinha de carochinha, né? Como o povo diz, né? O Senhor, quando ele não. Por que não? Porque se as parábolas de Jesus não são reais, então Jesus pode até se dizer que ele se passava como um mentiroso. Então eu compreendo as parábolas de Jesus como sendo realmente literais. Umas, por exemplo, tem inclusive a parábola do Lázaro, que parece que é a única parábola que Jesus conta que tem um nome de uma pessoa específica, que no caso é Lázaro. As demais, nenhuma menciona algum nome. Se porventura eu estou fazendo alguma alegoria errada, por favor, deixa um comentário se você lembra de alguma parábola que Jesus contou que menciona o nome da pessoa da parábola, deixa aqui nos comentários que realmente eu não consigo lembrar. Realmente eu só acredito que só tenha mesmo o Lázaro. Então, qual era a dinâmica ali de Lázaro? Era uma parábola que estava acontecendo em algum lugar? Não, não estava. Ela já tinha acontecido? Não, não tinha. Então ela iria acontecer? Sim, ela iria acontecer. Por quê? Porque ali Jesus estava tratando do quê? De escatologia. Lembra que ele falou que tinha um grande abismo entre um e os seus irmãos, né? Entre um e o outro? O Lázaro e o mendigo, né? O que ele ali denota o seguinte: que a questão ali trata do céu e do inferno. Aquilo ali é uma questão
uma analogia que Jesus fez entre o céu e o inferno. Portanto, aquela questão de Lázaro ali, ela realmente iria acontecer. Ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, acontecer todas as coisas e tudo for lançado lá no fogo do inferno, então aquilo ali vai se cumprir. Então observe que as parábolas de Jesus sempre têm essa dinâmica. Ou ela acontecia já aconteceu em algum lugar, ou estava acontecendo, ou iria acontecer. E essa era a dinâmica, né, dos ensinamentos de Jesus. Quem recebia as parábolas tinha uma vida edificada e transformada. Quem não recebia, recebia o juízo de Deus. O Antigo Testamento e as parábolas. Parábolas no Antigo Testamento. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos, daí porque precisam ser bem compreendidas. E aqui cabe uma questão muito importante. Você compreende as parábolas de Jesus? As parábolas, elas têm algo muito similar. A propósito, qual é a sua parábola de Jesus preferida? Deixa aqui nos comentários qual é a sua parábola preferida. Essa questão da parábola, existem algumas parábolas que eu acho muito interessantes, como por exemplo de Mateus 25, que fala ali das 10 virgens, né? A parábola dos talentos, também eu acho a parábola do talento muito interessante. E eu quero abrir um parênteses sobre a parábola dos talentos. Por que eu quero abrir um parêntese? Você compreende bem a parábola? Eu vou te falar algumas questões, uma questão aqui importante. Já viu quando você é uma pessoa talentosa e as pessoas falam para você assim, olha, não seja como aquela pessoa da parábola, não enterre seus talentos. Sabe que isso é uma conotação errada? Um ensinamento errado? Por quê? Vou te falar. Porque se você tem habilidade para alguma coisa, você tem talento para alguma coisa, você tem, claro, talento. E a parábola lá é dos talentos. Só que o talento que a Bíblia se refere não é de habilidade ou de dons. Ela se refere a dinheiro. Então, naquela época, olha a questão do contexto da parábola, como é importante conhecer a questão da parábola, da dinâmica, do contexto histórico, cultural. Naquela época, quem tinha muito dinheiro fazia o que com dinheiro? Enterrava o dinheiro. Por quê? Porque era seguro. Lembra de uma outra parábola que fala sobre a questão de um homem que viu uma propriedade e comprou a propriedade? Por que ele comprou a propriedade? A parábola vai nos informar que ele sabia que ali tinha uma joia preciosa, né? Uma pedra preciosa. Então, o que ele fez? Quem compra a propriedade é dono de tudo que está na propriedade. Então, ele comprou a propriedade e pegou aquela pedra preciosa que estava enterrada. Então, para naquela época enterrar coisas de valor era uma forma segura de, como é que fala? De guardar dinheiro. Por isso que existe a questão aquele que recebeu um talento, ele enterrou. Por quê? Porque ele entrou na questão do sistema. Era comum fazer o quê? Enterrar. Então eu vou enterrar também porque é comum, diferente dos demais. Os outros fizeram o quê? Granjearam e foram ao banco. Para quê? Para render juros no banco. Então, rendendo juros no banco, o banco ia dar aquele valor, então o talento ali ia ser aumentado. O talento ali que eu quero dizer é dinheiro. É valor, me parece que é valor em prata. É isso mesmo, em prata e às vezes em ouro. Então, quando uma pessoa fala para você que você não pode enterrar os talentos com base na parábola dos talentos, está errado. Então, observe que ali estava falando sobre uma questão financeira. Observe que o dono, ele deu o talento, entregou o talento e voltou para requerer o talento que ele tinha dado para ser aumentado para ele. Então essa é a dinâmica do talento. Então a parábola, ela é realmente um recurso literário muito presente, muito importante, mas nós devemos conhecer acerca das parábolas para não usar uma parábola de forma equivocada. As parábolas do Antigo Testamento. Observe algumas parábolas do Antigo Testamento. A de Jotão sobre as árvores que escolheram um rei. A de Natã ao tratar sobre o pecado de Davi. A da mulher de Tecoa. E a de Joás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinheiro. Eu vou aqui apenas falar rapidamente sobre a questão de Natã, sobre tratar sobre o pecado de Davi. Não vou falar dos demais, para não ficar assim, uma questão muito, muito longa.
E aqui é só para a gente ter uma ideia sobre a questão da parábola. Davi, ele cometeu um pecado, que foi a questão ali de Betseba. Ele teve relações íntimas com ela, mesmo ela sendo casada. Então, isso é adultério, é pecado. Então, o que Natan fez? Natan poderia ter chegar para Davi, olha, rei, você fez isso, isso e isso, e tu tem que acabar com esse negócio aí porque você tem adultério. Não, sabe o que ele fez? Natan, ele usou uma parábola. E ele foi muito feliz na parábola que ele contou. De modo geral, ele disse que tinha uma pessoa que tinha muitas ovelhas e o outro só tinha uma ovelha. Então, esse que tinha muita ovelha pegou aquele que tinha uma ovelha só e ofereceu para um visitante, um estrangeiro. Aí o que acontece? Natan perguntou para Davi, o que tu acha desse homem? Olha o que Davi respondeu, este homem é digno de morte. Ao que Natan respondeu, saiba que este homem és tu, ó rei. Então observe que ele pegou uma parábola, colocou na perspectiva do rei para o rei julgar, mas não sabia o rei Davi que ele estava se julgando. Porque nós somos muito firmes e enérgicos para julgar os outros, mas nós não somos enérgicos e firmes para nos julgar. Nós queremos para nós algo mais brando, porque eu não mereço isso, porque eu não sou assim, eu não fiz assim. Mas quando alguém comete o mesmo erro que eu cometi, como é que eu faço? Esse homem é digno disso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, mas por que comigo não? Isso aqui é uma questão de avaliação. Será que quando alguém erra comigo, eu penso de um jeito, mas quando eu cometo esse mesmo erro com uma outra pessoa, eu penso menor? Então observe que Natan usou uma parábola para trazer à tona o pecado de Davi. E Davi se arrependeu. Então observe que quando você usa a parábola, uma história, no momento certo, ela tem muita eficácia. Ela é extremamente eficaz. Porque muitas vezes, no caso de Natan, se Natan chegasse para Davi, olha Davi, você não deveria ter feito isso porque ele só tinha uma esposa, você pode ter quantas você quiser, isso, aquilo, aquilo outro. Sabe o que o rei ia falar? Eu sou o rei, então eu não preciso desse, se eu quiser eu posso ter qualquer uma. Mas como ele jogou uma parábola para o rei julgar, então o rei acabou caindo na armadilha. Que é o de quê? De julgar os outros com toda a veracidade, com toda a força, né? Mateus capítulo 7, versículo 1 nos diz, né? Não julgais, não julgues para não ser julgado, porque da mesma medida que vos medirão a vós. Então eu preciso, quando eu for julgar um caso, eu preciso ser honesto, eu preciso ser justo, independente de quem a gente está fazendo. Vou dar um exemplo prático. Se uma pessoa da minha família, por exemplo, a minha mãe, pega aqui a figura da mãe, que é uma figura muito forte na família, a minha mãe cometeu um erro. Eu tenho que julgar minha mãe, como é que eu tenho que julgar? Eu não posso julgar por ela ser minha mãe, eu tenho que julgar pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 23. Nós temos que julgar não pela aparência, mas pela reta justiça. Se minha mãe errou, ela errou. Agora, vamos imaginar que eu tenha um inimigo, porque eu quero crer que eu não tenha, né? Porque pelo menos eu não conheço nenhum. Digamos que eu tenho um inimigo específico, uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim. E eu tenho o poder de julgar essa pessoa numa causa. Só que essa pessoa está honesta, ela está sincera, ela está inocente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inocentar ela. Mesmo eu tendo diferença com ela, mesmo ela sendo minha inimiga, eu preciso ser justo. E hoje é algo extremamente difícil, principalmente na igreja, né? A pessoa ser justa, ser honesta, julgar com retidão, julgar diante do Senhor, julgar as causas independente do valor do dízimo da pessoa ser alta ou não, independente do vínculo de amizade ou de inimizade. Nós devemos, quando nós vamos julgar, nós devemos julgar corretamente, julgar com misericórdia, tanto para um quanto para outro. Né? Maquiavel, né, que escreveu, né, que aos amigos os favores, aos inimigos o rigor da lei. E é muito o que acontece no Brasil, inclusive hoje no Brasil. Né? Os amigos têm favor, ninguém é preso, está todo mundo aqui amigo, nós somos amigos, então eu tenho o poder de te inocentar, eu vou te inocentar, mesmo eu sabendo que você é culpado.
Agora, para aquele lá não, aquele lá é meu inimigo, eu sei que ele é inocente, mas eu vou colocar ele como culpado. É isso que acontece no Brasil hoje. Mas nós não devemos fazer isso na igreja. A igreja é a casa do Senhor, então se você tem o direito de julgar alguém, você precisa ser honesto, até porque pode ser esse caso, né? Numa armadilha dessa, você pode estar se julgando. Os profetas e as parábolas. Além de Balaão e Natã, a Bíblia registra outros profetas que falaram dos oráculos divinos por meio de parábolas, como Isaías, que falou da parábola da vinha má, e Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, que apresentou as seguintes parábolas: a das duas águias e da figueira, a do leão enjaulado e a da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo. Então veja que a parábola era tão importante que até os profetas que tinham uma mensagem direta do Senhor, direta de Deus, eles também usavam este recurso para uma melhor compreensão da mensagem. E quando, ainda mais você, porventura, se você é professor da Escola Bíblica Dominical por acaso, né, ou professora, né, por acaso não, porque se você é professor ou professora não é por acaso, foi um chamado do Senhor, creia nesse negócio. Você precisa ter um pouco de conhecimento sobre história, no que eu digo de pequenas histórias edificantes, que você sabe que vai edificar pessoas. Para quê? Porque numa situação, às vezes, que não tem uma parábola na Bíblia que consiga contextualizar aquilo que você quer passar, você usa uma outra história, uma pequena história. Tem um pastor, João Ribe Palharim, ele conta muito esse negócio de reflexão. Então, isso seria algo para você ouvir, por exemplo, que vai também trazer alguns ensinamentos práticos, porque muitas vezes nós não sabemos exatamente como passar uma mensagem, porque às vezes a mensagem é muito longa, é muito complexa e você quer ser direto no ponto, e o ideal é isso, né? Ser sempre direto ao ponto. Você tem uma história curta que vai ilustrar perfeitamente aquilo que você quer passar. Isso tem muita eficiência. Parábolas de Jeremias, a parábola do cinto de linho. O linho era o tecido usado pelos sacerdotes, e este cinto certamente foi uma referência à missão de Judá em ser uma nação sacerdotal. Então aqui está a resposta para aquilo que eu te perguntei lá no início. Por que o linho? Por causa disso, porque o linho ele era um tecido usado pelos sacerdotes. Então o que acontece? Este cinto certamente foi uma referência à missão de Judá, que era de quê? De ser uma nação sacerdotal. A semelhança do cinto que perdeu o seu valor, Judá perderia o sentido de ser, caso deixasse de ser, de cumprir o seu propósito. Então observe que o Senhor usou um linho para mostrar, olha, assim como esse cinto apodreceu, enterrado, assim também está Judá diante de mim. Está apodrecido na esfera sacerdotal. Por quê? Porque se esqueceram de mim. Enterraram tudo aquilo que era para ser exposto. Eles não quiseram saber. Então, assim como o cinto abraça o corpo do seu usuário, assim também Deus desejou abraçar Judá. Só que o que Judá fez? Judá fez o quê? Não quis. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, a Bíblia fala algo muito interessante sobre Jerusalém, né? Que foi enviado os profetas e o Senhor queria juntar, assim como uma galinha junta os seus pintainhos, mas não foi isso que aconteceu. Então observe que desde sempre o povo de Deus é um povo rebelde diante do Senhor. Você vê desde Gênesis, Apocalipse, Adão pecou, se rebelou contra Deus, desobedeceu. Deus mandou ele não comer da árvore, e o que ele fez? Ele foi lá e comeu do fruto da árvore. Então observe que o povo de Deus, num contexto geral, eu sei que existem pessoas obedientes, né, como o caso de Jó, por exemplo, Daniel, o próprio Jeremias, entre tantos outros, né, e tantas outras. Mas, de modo geral, o povo de Deus é um povo rebelde, que vai sempre contra Deus, sempre é contra a vontade de Deus. E nós não devemos ser assim. Se nós temos uma linhagem, no caso não sacerdotal, né, como Judá possuía, né, hoje nós temos qual é o nosso dever hoje? De pregar o evangelho a toda criatura. Então, por que eu vou enterrar isso? Eu não posso, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso usar, que assim como o cinto
abraça aquela pessoa que está usando, assim também somos nós. Nós temos que abraçar a causa do Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas compreendam que Deus quer sempre abraçar o seu povo, né? Agora precisa que o povo faça o quê? Também abrace o Senhor e aceite a palavra. Os 2 cestos de figos. Qual o valor de um figo se não serve como alimento? Conforme visto, Judá deveria servir como um sacerdote, refletindo a santidade divina e abençoando os povos. Por que serve o figo se ele não serve como alimento? Se não tem essa dinâmica. Existe uma questão muito interessante falando de figo, que é sobre a figueira, que é o único milagre que Jesus operou, que foi uma maldição. Está lá em Mateus capítulo 21, versículos 18 ao 22, fala ali sobre a questão que Jesus chegou na figueira e não havia figos. E a figueira, ela é uma árvore diferente da maioria. Não sei se de todas, mas ela é da maioria. Porque como funciona? Primeiro, a árvore normal, né? Ela dá as suas folhas, dá a flor e depois dá o fruto. O figo é diferente. Ele primeiro dá o figo e depois ele dá as folhas. Como a figueira estava frondosa, estava cheia de folhas, o que sugere que ela está com uma boa aparência, então ela tem fruto dentro dela, porque primeiro ela dá o fruto e depois dá as folhas. O que Jesus estava querendo dizer aqui para nós? Que nós temos que dar fruto em tempo e fora de tempo, porque se você observar o texto fala que não era tempo de figo. Ora, se não era tempo de figo, então não podia ter figo. Concorda comigo? Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque nós, como figueira, nós temos que dar fruto em tempo e em fora de tempo. Frutos de arrependimento, né? Uma aplicação necessária. A igreja é chamada a agradar a Deus, mas para isso ela deve cumprir com fidelidade o seu papel, ou a semelhança do cinto de linho e dos figos ruins, ela perderá a razão de ser. A igreja hoje, de modo geral, ela perdeu a identidade. Por que eu digo isso? Porque é verdade. Infelizmente é verdade. A igreja antes, todo domingo, isso eu falo aí de 30, 40 anos, depois do culto de escola dominical, e o que queriam fazer? Evangelizar. Ou às vezes durante a semana, ou até mesmo no sábado. Sempre a evangelização sempre foi muito forte na Assembleia de Deus. Sempre foi muito forte. Só que você conhece a igreja hoje que está fazendo evangelismo? Você já observou que caiu bastante? É uma ou outra. É muito difícil. Então, isso é uma das questões. Então, observe que a igreja parou de cumprir o seu papel, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Então, da mesma forma que o Senhor quer nos abraçar, nós também temos que abraçar a causa do evangelho. Nós também precisamos evangelizar. Hoje nós temos tempo para tudo. Para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para ficar em rede social, para fazer isso, para fazer aquilo, mas nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos, eu falo, claro, eu sei que existem exceções. Veja que, de modo geral, a igreja perdeu a identidade. Perdeu a identidade do Pentecostes, por exemplo, né? A Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. E quase não se vê hoje uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Há 30, 40 anos, todo culto tinha uma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, 2, 3. Na minha igreja, por exemplo, nos cultos de mocidade eram 10 de uma vez. Já aconteceu, acho que uma vez aconteceu de ter 12 pessoas batizadas com o Espírito Santo, e até crianças na minha igreja eram batizadas com o Espírito Santo. Então hoje, eu lembro que o último batismo com o Espírito Santo na minha igreja, então eu vendo que eu estou falando de uma causa que eu conheço bem, que acontece na minha igreja. A última vez que uma pessoa foi batizada na minha igreja foi em 2007. Então você vê onde ficou 2007, nós já estamos em 2025. Faça as contas, vê quanto tempo tem que numa igreja Assembleia de Deus não há um batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja perdeu a identidade. Então, jovem, você hoje é chamado para fazer a diferença. É buscar o Senhor e ser batizado com o Espírito Santo.
estar na presença do Senhor, é estender a mão àquela pessoa que está necessitada, é não deixar a identidade da igreja se perder, é continuar observar e ser até exceção se for o caso. Olha, toda a igreja está fria, mas aquele jovem ali, ele é do Pentecoste, ele é do manto, ele é do fogo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito, ele tem a plenitude do Espírito. Olha lá aquela jovem. Aquela jovem também ela é batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, também vive a plenitude do Espírito. Então você, jovem, você foi chamado para esse negócio. E você também, hoje também é dia de ser batizado com o Espírito Santo. Então você continue buscando o batismo com o Espírito Santo, porque certamente o Senhor irá batizar você com o Espírito Santo. E não, você não vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, é só com o Espírito Santo mesmo. Eu gosto de vez em quando falar sobre isso, porque o batismo com o Espírito Santo e com fogo é para aquela pessoa que não é arrependida ainda, que não aceitou a Cristo como Salvador. E ali entra um outro contexto também, que vai um contexto da perdição eterna, o que não é o seu caso. Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então, o Senhor Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E você vai ser cheio do fogo, né? Que o fogo é do Espírito, né? Agora, observe que para isso você precisa viver uma vida de santidade ao Senhor. Você precisa, se for o caso, se for até preciso, afaste-se de certas pessoas, né, de certos coleguinhas, né, que estão te levando para a perdição. Né? Você tem que ter amigos como Pedro e João, né, lá em capítulo 3 de Atos, né, versículo 1, que fala que estavam indo à oração, né, no templo, estavam indo para o templo na hora da oração. Então é isso que você tem que ser. Você tem que ser o amigo que leva a outra pessoa para a oração, para a igreja na hora da oração. Você também precisa andar com pessoas que levam você para a oração. Então continue a sua vida de santificação ao Senhor, orando, buscando a Deus de todo o seu coração, vivendo uma vida de santidade, ou seja, ser separado do pecado, porque certamente o Senhor te batizará com o Espírito Santo. E você verá algo extraordinário acontecendo na sua vida. Conclusão: as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico, inclusive os profetas usaram deste recurso. Então, as parábolas, de modo geral, também servem para nós, tanto lá do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou aquela parábola que você ouve. Às vezes até na internet tem algumas parábolas que pode também te auxiliar. Então, ver uma boa história, né? Uma história de preferência curta. O João Ribe Palharim tem algumas que são um pouco longas, mas tem algumas que são pequenas. Eu gostava muito das reflexões do pastor Nilson do Amaral Fanini. Ele também tinha umas parábolas muito interessantes, que até hoje, né, as pessoas usam na igreja. Então, observe que as parábolas ela tem um valor muito interessante. Ela é muito prática, ela é muito rápida, faz com que a pessoa nunca mais esqueça aquele ensinamento. Então, é muito importante que você também use este recurso. Hora da revisão. Número 1. O método das parábolas. Número 2, a parábola permite que uma mensagem espiritual e teológica seja transmitida de forma concreta e dramática. Número 3, o primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas e qual seria este contexto e quais as circunstâncias em que estavam para que ela fosse usada. Número 4, os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos de Deus ao seu povo. Número 5, a parábola do cinto de linho e a do odre de vinho. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você, sempre quando for se pronunciar, podendo, use parábolas, porque verdadeiramente ela vai dar muita ênfase naquilo que você está ensinando e melhor, vai te dar muita autoridade. Quando você fala algo com firmeza, inclusive usando parábolas, as pessoas observam que você é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre aquilo, que você tem autenticidade, que você realmente é uma pessoa que nós devemos parar para ouvir. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Fiquem na paz. Tchau!